Então são pessoas que se veem extremamente superiores aos outros. E porque para eles são uma obra-prima. Se relacionar com o narcisista é se relacionar com o vazio. Como a gente consegue identificar se eu estou me relacionando com um narcisista de um psicopata? Eu acho que a gente tem que entender que o narcisismo é um transtorno de personalidade, ou seja, novamente aquele conceito que antes de ser uma doença é uma maneira da pessoa existir nesse mundo. No caso do narcisista, quando a gente fala numa personalidade narcisista, a gente está falando de uma pessoa que tem uma disfuncionalidade na sua autopercepção. É uma pessoa que se percebe extremamente grandiosa, uma pessoa que se percebe merecedora de tudo, que acha que todas as pessoas ao seu redor não estão suficientemente qualificadas para estar com ele ou com ela. Então, assim, é uma autovisão muito negativa dos outros e de uma arrogância muito grande. Então, são pessoas que se veem extremamente superiores aos outros e acabam tendo muito pouca empatia, porque o outro, seja na relação afetiva, seja na relação profissional, seja na relação familiar, o outro está ali para idolatrá-lo, para servi-lo e para reconhecer o quanto ele é bom. Então, um narcisista grave, a gente pode dizer que ele tem ali um pouco de... ele tem um pé na psicopatia, no sentido da ausência de empatia pelo outro, no sentido de usar o outro para se tornar cada vez mais grandioso. Então, são pessoas que têm muitas vezes um caráter bem duvidoso, no sentido de se relacionar com os outros. E quando você fala de relacionamento, aí a gente já abre um leque porque o povo gosta desse tema, né? Como a gente consegue identificar se eu estou me relacionando com um narcisista de um psicopata? Aí é o tamanho da frieza, né? E as atitudes. O psicopata, ele cai numa perversidade. O narcisista nem tanto. O narcisista, ele cai muito mais numa utilização do outro. E ele não percebe assim que ele está sendo mal, né? Ele acha que é sempre bonzinho, né? Já o psicopata, ele tem esse prazer. Não, o psicopata, ele sabe que ele é mal, que ele é um predador. Já o né? narcisista e ele não, tem ele quer ser sempre bom, né? O narcisista, ele realmente acha que as pessoas devem a ele. E é interessante porque muitas escolas de psicologia colocam o narcisismo como uma pessoa com uma autoestima baixíssima. Exato. Eu tenho umas dúvidas em relação a isso. Eu acho que a autoestima baixíssima é de quem se relaciona com o narcisista. São os parceiros, são as pessoas que estão ali e que entram nessa coisa de achar realmente que tem Eu acho que é a vítima do narcisista. Um mito, né? Eu acho que é a vítima. Porque eu acho que mais do que uma baixa autoestima, o narcisista, ele tem uma necessidade de ser centro, de ser idolatrado. E eu acho que isso acaba construindo uma visão de si mesma de que ele realmente é grandioso. Ele não se vê como uma pessoa que precisa aprender mais, que precisa saber mais. Ele não tem a humildade do aprendizado, de trocar, por exemplo, uma pessoa pode se relacionar com uma pessoa que não é tão bela no conceito, mas é uma pessoa muito interessante, que te dá conteúdo, que te dá boas gargalhadas. Para o narcisista não existe isso. Para o narcisista, o outro é obrigado a satisfazê-lo a todo tempo e, de preferência, a pagar por isso, porque ele é uma companhia absolutamente agradável, na opinião dele. Então, eu questiono muito essa questão da autoestima. Eu acho que é uma disfuncionalidade de autopercepção. É porque, para eles são uma obra-prima. É quase como se tivesse assim, como se a gente for ver as obras-primas do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, eles se acham que realmente foram criados por um artista muito mais poderoso. É muito chato se relacionar com um narcisista, porque ele é a autorreferência de tudo. Ele é a autorreferência do que é bom, do que é maravilhoso. É uma arrogância muito grande. Falta uma humildade básica, porque assim, todos nós, né, nós somos do gênero humano, né? Então assim, isso já equipara a gente de uma certa maneira com todos os outros seres humanos.
E para o narcisista isso não existe, ele realmente é um privilegiado e que requer que todos os outros reconheçam isso e que paguem por isso, né? No sentido, o narcisista ele não acha nada demais você pagar coisas para ele, ele acha até que isso é obrigação sua, para tê-lo ao seu lado. Então é assim, olha o quanto eu sou interessante, o quanto eu sou bonito, o quanto Sucesso, eu sou... riqueza, e para eu estar perto de você, você nada mais precisa justo que mais você, do que justo de você pagar que essa você conta, pague de você por estar. isso, entendeu? Então assim, não há uma troca. Se relacionar com o narcisista é se relacionar com vazio. E uma coisa que chama muita atenção nos narcisistas é a inveja. Um grande invejoso é um tipo de narcisista. Ele não tolera que o outro tenha algo melhor que ele ou que se destaque de uma forma. Então eu diria que para começar a pensar numa personalidade narcisista, essa questão dessa arrogância de uma pessoa que não tem humildade do aprendizado, não tem humildade de saber que a gente aprende até com um pescador, né, com uma pessoa muito humilde ou desprovida de qualquer fator cultural que o favoreça, e também a questão de ser uma pessoa muito incomodada com o sucesso dos outros. Ele sempre se acha invejado, mas ele não percebe o quanto ele é invejoso, né? Exatamente.